Olá, meu nome é Johan e estou aqui para mais um vídeo. Hoje temos 3 pequenos objetivos. O primeiro é como medir a aceleração da gravidade através de um experimento prático. O segundo é como determinar a massa da Terra pela aceleração da gravidade. E o terceiro é como grudar água em uma bola. Hoje nós aprenderemos como grudar água em uma bola e calar a boca de quem diz que isso é impossível. Antes de começar com a explicação das fórmulas e dar exemplos, eu gostaria de dar alguns recados. O primeiro é o seguinte: se você gosta de ciência e astronomia, se inscreva no canal Space Today, do Sérgio Sacani. O cara é muito bom, ele explica a ciência de uma forma prática e objetiva. No dia 1º de dezembro, ele fez uma live com o pessoal do projeto Garatea-L, que vai enviar o primeiro pequeno satélite brasileiro à Lua. Olha, pelo que eu vi, é um projeto muito bem estruturado, com pessoas sérias e com muita experiência em missões espaciais. Até eu fiquei com vontade de participar do projeto. Aí vou ver se eu mando uma mensagem para eles lá e ajudo aí com programação, o projeto de placa. Eu tenho um software aqui, o Altium, quem sabe eu consigo ajudar os caras aí de alguma forma. Ainda com relação a canais de ciência aí, quero também sugerir para vocês aí o canal Olho de Rapina. Os caras fazem de terça-feira lá, eles têm o Terça Científica, que ajuda a promover ciência e astronomia. Se você mandar um tema para eles, eles pesquisam, no caso o seu tema foi escolhido, eles pesquisam sobre o assunto, caso não tenha ninguém lá que saiba de bate-pronto. Um hangout bem bacana, interessante, com participação pelo chat. E vou deixar também aqui na descrição do vídeo outros canais que também ajudam na divulgação de ciência. E o pessoal que faz um excelente trabalho, o pessoal que pesquisa, busca e informa de maneira correta. O segundo recado é que daqui a 15 dias eu vou fazer um sorteio do livro de Stephen Hawking. Já que ninguém quis saber do livro do nosso amigo Martins, eu vou fazer o sorteio de um livro do Stephen Hawking. Eu tenho alguns aqui, eu vou escolher um e a gente vai sortear. Para participar, basta só deixar o nome completo aí nos comentários, mas deixa o nome completo, né? Que se você colocar João, vai ter 35 aí, João. E aí no dia 21 de dezembro, que vai ser uma quarta-feira, quarta-feira é o dia da live no canal Olho de Rapina do Papo de Boteco. E aí no dia 21 de dezembro, por volta das 9h30, 10 horas, vai ter essa live e a gente faz o sorteio. Caso não vá ter o sorteio, eu vou deixar na página do Facebook do canal Olho de Rapina o dia que a gente vai fazer o sorteio, tá? Isso é coisa simples, a gente vai pegar o nome das pessoas, colocar um número, eu tenho um programinha aqui de random, que eu escolho o número, e aí ele vai sortear o número aleatoriamente e a gente associa com a pessoa e entrega o livro, beleza? Bom, vamos começar aqui com uma fórmula que é bem fácil e bem intuitiva. É a fórmula do movimento uniforme aqui. O que essa fórmula nos diz? Que a distância é igual à velocidade média vezes o tempo. Se você está numa distância entre o ponto A e o ponto B de 100 km e está num carro uma velocidade de 100 km por hora, você vai demorar 1 hora para chegar. Por quê? Porque a distância entre o ponto A e o ponto B são 100 km. Você divide 100 km por 100, você vai ter 1 hora. Que é a base para a gente chegar nessa outra fórmula aqui, que é uma fórmula já do movimento uniformemente variado, porque eu vou entrar uma aceleração aqui, então se eu estou acelerando, a minha velocidade vai mudando com o passar do tempo. A dedução dessa fórmula daqui para cá, ela é simples, mas eu não vou poluir aqui. Eu vou deixar o link dessas fórmulas de dedução na descrição do vídeo. Essa equação me diz o seguinte, que o espaço é igual a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. A partir desse aqui eu consigo calcular a aceleração da gravidade. Como? Vamos fazer um experimento simples aqui. Eu vou deixar aqui um dispositivo com alturas graduadas aqui, alturas marcadas. Eu deixo uma esfera numa determinada altura e solto essa esfera. E cronometro o tempo que ela demora para bater aqui nesse dispositivo. Ele tem um eletroímã com as alturas pré-determinadas, um sensor aqui de fim de curso que trava o cronômetro. Então ele tem do lado de cá, eu estou com o eletroímã ligado, eu passo para cá, eu ligo o botão de start, eu deixo o botão de start apertado, eu disparo o cronômetro e solto o eletroímã. E aí na hora que essa esfera cai do lado de cá e bate aqui, trava o cronômetro. E eu sei a distância desse ponto até o sensor, que seria o nosso S, que no cronômetro T, e eu consigo calcular o quê? A nossa aceleração da gravidade. Para determinar com uma melhor precisão aqui a aceleração da gravidade, ele fez 14 testes. Ele soltou uma esfera aí metálica de 14 pontos aqui diferentes, anotou essas distâncias e anotou os tempos do lado de cá. Isso daqui ele plotou
com o tempo ao quadrado, por isso que deu uma reta aqui. E aí, então ele tem as distâncias pelo tempo ao quadrado. E aí ele faz o que a gente chama de linearização, que eu não vou explicar aqui agora, mas ele vai achar o coeficiente dessa reta aqui, que é esse A, que é igual a 4,85. E aí, para calcular o G, ele multiplica o A por 2, que é do lado da fórmula lá de cá. Então ele calculou a aceleração da gravidade igual a 9,7 mais ou menos 0,08 metros por segundo ao quadrado. E aí ele vai numa tabela de livros científicos que mostram os valores de gravidade baseado na altura do teste e na latitude em graus que realizou o teste. Então ele está bem nesse ponto aqui que está dentro do valor que ele calculou. O link na descrição do vídeo, você consegue você mesmo calcular a aceleração da gravidade. Agora, olha que legal, repara que eu não disse qual tem que ser a massa dessa esfera. Na hora nenhuma eu falo qual tem que ser a massa. Então agora a gente vai entrar aqui numa outra formulazinha aqui. Antes de entrar nessa outra fórmula, eu vou dizer o seguinte. Praticamente todo mundo que faz faculdade de exatas, faculdade de engenharia, tem uma matéria chamada física aplicada, ou física prática. Aprende a calcular a aceleração da gravidade, seja por distância ou seja pelo pêndulo, que também tem uma outra fórmula que também é possível calcular a aceleração da gravidade. Ok? Então vamos lá agora, por que eu não falei qual era a massa desse objeto? Eu tenho uma outra equação aqui que diz o seguinte, que uma força no caso aqui é a força gravitacional, que massa atrai massa. Agora vamos aprender sobre a gravidade, que a força gravitacional é igual a uma constante gravitacional vezes a massa de um objeto, vezes a massa de um outro objeto sobre a distância entre desses dois objetos ao quadrado. E eu tenho uma outra equação que diz o seguinte, que a força é igual a massa vezes a aceleração. Newton deduziu essas duas equações aqui, mas não foi o Newton que calculou o valor dessa constante gravitacional. Quem descobriu essa constante gravitacional foi Henry Cavendish. Eu não sei se a pronúncia está certa, se estiver errado, me desculpem, depois eu vou tentar aprender aqui. E ele calculou essa constante gravitacional no laboratório, que é o valor de 6,67428. E isso foi em 1797. Então faz tempo pra caramba. Então é o seguinte, eu quero saber qual é a força gravitacional da Terra em cima de um objeto de massa de 1 kg. Então eu equacionei as duas fórmulas aqui, A1 e A2, e eu quero saber qual é a aceleração da gravidade aqui, no caso, para um objeto com massa de 1 kg. Então eu tenho aqui, ó, a massa de 1 kg vezes a aceleração da gravidade é igual a constante gravitacional vezes a massa da Terra vezes a minha massa de 1 kg sobre o raio 2. No caso, se eu estiver aqui no nível do mar, é o próprio raio da Terra, o raio da Terra ao quadrado. Se eu estiver em algum outro lugar, eu tenho que saber qual que é a minha altura para colocar aqui na fórmula, ok? Então, beleza. Agora, olha que legal essa fórmula aqui, ó. O m está desse lado multiplicando e está do lado de cá multiplicando. Então eu cancelo esses dois m's aqui. Então a minha fórmula fica que a aceleração da gravidade é igual a constante gravitacional vezes a massa da Terra sobre o raio da Terra ao nível do mar. Então a aceleração da gravidade independe da massa do objeto que eu estou querendo medir. Então se é uma mosca ou se é uma casa ou a água do oceano, a força da gravidade é a mesma. Então para as patetas curiosas aí e o pessoal da Terra plana, independe da massa. A aceleração da gravidade, a atração gravitacional é igual para todos. Então, então por que o passarinho voa? O passarinho voa porque ele bate asa, seu animal. Se ele parar de bater asa, ou se você pegar, por exemplo, uma mosca e matar uma mosca enquanto ela está voando, ela fica parada flutuando, porque a gravidade acha que ela é uma mosca, então ela não pode cair. Olha só que experimento ferrado, hein? Você precisa ser praticamente um PhD em física para descobrir que quando você mata uma mosca, a mosca cai no chão. Chega a dar até vergonha alheia de ter que falar isso. Então agora aqui nós comprovamos matematicamente que a atração gravitacional independe da massa do objeto que você está querendo medir. Seja uma mosca, seja o oceano inteiro. Como é que você vai reproduzir isso aqui? Galileu fez isso aqui há trocentos anos atrás. Ele soltou dois pesos, um mais leve que o outro, os dois caíram exatamente ao mesmo tempo no chão. E agora que você tem mais duas formas de acreditar nisso. Ou você repete o experimento, ou eu vou mostrar um vídeo aqui agora para você, dando uma pena e uma bola de boliche numa câmera de vácuo, porque aí eu tiro a resistência do ar que segura a pena. Qual que vai cair no chão primeiro, a pena ou a bola de boliche? Os dois vão cair ao mesmo tempo. Eu vou mostrar aqui agora o vídeo para vocês.
Então, com menos de 13 minutos, a gente conseguiu fazer 2 experimentos práticos e provar 2 coisas importantes. Quais? A primeira, a gente conseguiu calcular a aceleração da gravidade de forma empírica e conseguimos ver, através de um experimento de queda, que a força da gravidade independe da massa do objeto que está sendo atraído na superfície da Terra. Como provar? Essa equação e a aceleração da gravidade. Se nós pegarmos o raio da Terra, que foi calculado, descoberto por Eratóstenes há 200 anos antes de Cristo, a gente consegue calcular a massa da Terra. Então a massa da Terra é igual à aceleração da gravidade vezes o raio da Terra ao quadrado sobre essa constante gravitacional, que vai dar esse número aqui, 5,97 e a 24 quilos. Então aqui a gente começa a ter números gigantescos. E aqui cabe um parênteses. Não é porque você tem a cabeça limitada que o universo tem que se limitar ao tamanho da sua mente. Você tem que expandir a sua mente ao tamanho do universo. O universo vai se apresentar de um modo que não é aquilo que você consegue conceber, não é aquilo que você consegue entender. Então aqui nesse exato momento você viu que através de fórmulas que nós conseguimos comprovar empiricamente geram números gigantescos. Então aqui nesse exato momento você tem que começar a estudar, começar a abrir a sua mente para o universo e não querer obrigar o universo a caber dentro da sua mente limitada. Então agora aqui eu vou fazer uma outra forma de chegar à massa da Terra para uma equação um pouco diferente. Se a gente usar a terceira lei de Kepler, que eu não vou nem mostrar aqui, mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo, ele diz o seguinte, que se você tem um planeta orbitando em volta do Sol, o tempo ao quadrado de órbita desse corpo celeste em torno do Sol, ele é diretamente proporcional à distância desse corpo ao cubo. A gente consegue calcular a massa da Terra da seguinte forma: a velocidade de translação ao quadrado da Lua em torno da Terra, vezes a distância entre a Terra e a Lua. Sobre a constante gravitacional, você consegue calcular a massa da Terra. Então, de novo, eu consigo calcular a distância da Terra com a Lua por uma relação de triângulos que também foi feita antes de Cristo, que dá esse valor aqui aproximado. Consigo saber a minha constante gravitacional que foi calculada no laboratório. E eu consigo saber a velocidade de translação da Lua, porque eu sei que demora 27 dias, 12 horas e alguns minutos aí. Então, a partir desses dados também eu consigo calcular a massa da Terra. Então, a massa da Terra, por essa outra fórmula aqui, é 5,97 e a 24, que bate com essa fórmula aqui, que bate com a aceleração gravitacional. A física, meu amigo, a física não quer saber da sua religião, a física não quer saber do seu credo, a física não quer saber da sua cor, a física quer saber da sua capacidade intelectual. A física quer saber o quão longe você pode pensar além daqueles que pensaram hoje. É isso que a física quer saber. Então dá vergonha alheia quando vocês falam que Newton e Einstein são um charlatão, porque vocês não foram lá para poder saber o mínimo que os caras pensaram, não foram lá atrás dos livros, que tem centenas de livros que explicam essas equações, essas contas, de onde que os caras tiraram. Você olha aqui, coisa simples, ó, um cara que conseguiu calcular o raio da Terra há 200 anos antes de Cristo. O cara que conseguiu calcular a distância da Terra e da Lua depois disso. Você vai ter lá o Newton que conseguiu formular uma equação de gravitação. Você pega um outro, o Cavendish, que conseguiu calcular a constante gravitacional. Você pega um Einstein que conseguiu pensar além daquilo que Newton conseguiu pensar. Então a física é uma somatória de conhecimento. Não tem um mais importante que o outro, porque se um não existisse, o outro não ia conseguir chegar lá, ele ia ter que pesquisar mais, ia ter que se dedicar mais. Então, quando vocês ficam falando esse monte de besteira aí, que é pseudociência, tá aqui, ó, um monte de comprovação matemática de forma empírica. Vocês ficam com aquele discurso idiota de vocês que tem que ser mensurável, reproduzível e os cambal, e vocês não sabem, não vão atrás de nada. Vocês não têm capacidade intelectual nem de pesquisar equaçõezinhas simples de multiplicar e dividir. Tá aqui, ó, mastigado, não tem nem equação diferencial ou integral para vocês terem que calcular. E vocês ficam falando esse monte de besteira. Então chega a dar vergonha alheia para quem tem um pouquinho mais de conhecimento, isso que vocês falam. É por isso que tem pessoas aí que ficam no grupo questionando, xingando, brigando, falando, perguntando por que a gente perde tempo com vocês. Eu estou ganhando tempo de pessoas que talvez veem esses vídeos, não só os meus, mas de outras pessoas, e não vão deixar de pensar essas idiotices que vocês ficam divulgando aí, e que quem sabe essas pessoas podem pensar um pouco além e construir um conhecimento maior pra gente, né? E não ficar voltando atrás no tempo que nem vocês estão fazendo aí. Vocês são um bando de ridículos.
Agora eu vou mostrar para vocês aqui como grudar água na bola. Vou mostrar um videozinho para vocês antes de explicar isso aqui. Imagine pegar 2 dados e colocá-los perfeitamente em repouso no meio do espaço e separá-los por 1 centímetro. Depois de cerca de 1 hora, você verá que os 2 dados se aproximaram lentamente e se tocaram. A gravidade criou nosso mundo. Bom, agora que o professor da Universidade da Califórnia já mostrou pra gente que é possível 2 objetos se atraírem no espaço, vamos provar matematicamente como atrair uma bola de 1 kg com 1 kg de água. Então aqui, vamos criar um cenário hipotético, vamos dizer que essa bola aqui tenha 1 kg, com uma distância do centro de gravidade aqui da nossa esfera de água aqui, com 2 centímetros, e a distância da borda entre eles seja 1 centímetro. Então o que eu vou usar? Eu vou usar aquelas 3 equaçõezinhas que eu usei no começo ao longo do vídeo. Então eu tenho que a força gravitacional é o quê? A constante gravitacional vezes o produto das massas sobre a distância ao quadrado. Sobre a distância ao quadrado. Então eu tenho aqui que a minha força é igual a 1,675 e a menos 7. Repara que é uma força extremamente fraca. Só que se eu estiver num lugar do espaço onde as forças de atração sobre esses corpos seja muito menor que isso aqui, esses 2 corpos vão se atrair e um vai andar em direção ao outro. Então agora eu vou calcular a minha aceleração da gravidade baseado na minha força. Eu tenho a força que eu calculei, tenho a massa do objeto, qualquer um deles, no caso aqui é de 1 kg, serve para os dois. Então eu tenho que a minha aceleração dos objetos é de 1,675 e a menos 7 metros por segundo ao quadrado. Se eu usar aquela outra equaçãozinha lá da distância com relação à aceleração, eu consigo calcular o tempo. Então depois de aproximadamente 2 minutos, a minha bola de 1 kg vai se encostar na minha esfera aqui de 1 kg de água, que eu deixei as duas em repouso no espaço. Depois desse tempo, a água provavelmente vai se moldando em relação à bola, em relação à minha bola aqui de 1 kg, e eu vou ter, depois de um certo tempo, água moldada em minha bola, viajando no espaço. Que se você aumentar isso aqui em grande escala, você tem o quê? A Terra. Claro que essas equações aqui não é exatamente perfeita, porque eu tenho que a minha força que vai aumentando à medida que a minha distância vai diminuindo, a minha aceleração vai aumentando um pouquinho. Mas isso aqui é um cenário hipotético para calcular, para ter mais ou menos uma ideia de como as coisas funcionam. Se eu vim aqui e falar que mais ou menos o peso dos meus dados lá era de mais ou menos 5 gramas cada dado, vamos tentar. Então vamos lá. Se eu tivesse 2 dados pesando mais ou menos 5 gramas cada um, numa distância de 1 centímetro, eles iam demorar mais ou menos aqui 3.455 segundos para se encontrar. Que é o que ele disse lá, mais ou menos 1 hora os 2 dados iriam se encontrar numa distância de mais ou menos 1 centímetro. Então nós conseguimos, num cenário aqui, criar, através de contas simples aqui, calcular e dimensionar o tempo que demoraria para a bola grudar em uma água. Como fazer isso aqui? Leva para o espaço. Se o pessoal da Terra plana quer fazer um experimento, quer fazer uma bola molhada giratória, agora ela já sabe como fazer isso daí. É só levar para o espaço. Crie vocês aí uma agência espacial e leva tudo isso daí para o espaço. Agora eu vou fazer um parênteses sobre a gravidade aqui. Algumas observações sobre a gravidade. Embora a gente saiba muito sobre a gravidade, a gente ainda não sabe por que matéria atrai matéria. E aqui cabe uma ênfase no ainda, porque mais dia ou menos dia alguém vai acabar descobrindo. Não é porque chegou numa fronteira que a gente chegou num beco sem saída. Outra coisa que a gente sabe é que tudo sobre a superfície da Terra é atraído para o centro da Terra. A atração gravitacional age em todas as direções, então não existe essa coisa de cabeça para baixo. Graças a Newton a gente conseguiu descobrir por que as coisas caem, por causa da atração gravitacional. Mas foi preciso um outro gênio, no caso Einstein, para conseguir visualizar o efeito da gravidade. A gente sabe que todos os planetas orbitam aqui o Sol. E essa órbita aqui é em função da deformação do espaço-tempo. A Terra acredita estar indo em linha reta aqui, andando em direção ao Sol. É como se eu estivesse nesse ponto aqui, olhando de cima, e quisesse vir do lado de cá. Eu não consigo ir reto, eu vou ter que dar essa volta aqui. Então é como se todos os planetas aqui estivessem sempre caindo em direção ao Sol. Mas como não tem nada para segurar essa velocidade que eles fazem aqui o efeito de translação, eles acabam ficando em órbita aqui e nunca caindo em direção ao Sol. E agora aqui cabe uma outra particularidade, que é o seguinte: o efeito da gravidade no formato de um objeto.
Então a gente consegue olhar para a Lua e sabe que a Lua também tem uma atração gravitacional que atrai tudo sobre a superfície da Lua para o centro da Lua. E a gente consegue perceber que isso daí é uma esfera. E a gente olhando daqui da Terra para a Lua, a gente consegue observar durante um eclipse que a sombra que passa na Lua é muito maior do que a Lua em si. Então a gente sabe que a Terra é muito maior que a Lua. Então, com uma simples observação do formato da Lua, sabendo de equações simples de atração de gravidade, e através de um eclipse saber que a Terra é muito maior que a Lua, a gente consegue concluir que, graças à ação da gravidade, o formato da Terra é um globo. Então, com equações simples, com cálculos simples, com medidas empíricas aqui na Terra, a gente conseguiu calcular a aceleração da gravidade, a massa da Terra, conseguir grudar a bola em água e conseguimos concluir o formato da Terra com simples observações e com simples cálculos matemáticos. Obrigado, até mais.